Olá a todos, meu nome é Ednilson Rodrigues e a pedido da Jane, da minha amiga Jane, estou fazendo esse vídeo com o assunto drogas e a sua relação no dia a dia dos adictos, as pessoas que vivem essa experiência da, da drogadição, de ser adicto, enfim, das pessoas que estão passando por essas dependências. Eu vou começar, né? Falando de uma experiência final, no início desse ano. Uma pessoa com quem eu já cuidava há muito tempo, não dessa questão de drogas, eu fui chamado para ir num local para falar sobre empregabilidade e preparar pessoas com envolvidas com álcool, com drogas, prepará-los para o mercado de trabalho, para que eu fizesse um trabalho, para que eles fossem resgatados desse mundo de drogas, de dificuldades e tudo, e pudessem novamente, né, encontrar o seu rumo profissional, de família. E eu fui chamado nesse local já há muito tempo. Hoje, infelizmente, já não existe mais. E eu conheci uma pessoa ali. E eu acabei acompanhando essa pessoa por muitos e muitos anos e voltei a encontrar essa pessoa novamente o ano passado, quando eu troquei de setor de trabalho e ele estava frequentando esse novo setor onde eu fui trabalhar e estou trabalhando. Nesse setor eu tenho um contato diário entre 30, 40, 50 pessoas adictas ou usuários de droga. E sempre conversei muito com ele, tentando auxiliá-lo para que ele voltasse, né, à empregabilidade, ao convívio familiar. E o problema dele maior era com o álcool. Uma pessoa inteligente, tem uma família bonita, filhos jovens, bonitos, e tinha uma boa profissão, mas em virtude do álcool e de várias situações acabou se afastando da família, entrando nesse mundo e passando por dificuldades, morando na rua, e cada dia mais ele aumentava o consumo de álcool, até que no início desse ano ele sentou na porta de uma igreja aqui na cidade onde eu moro, e ali ficou sentado, fechou os olhos e ficou ali. Até que alguém foi lá e pediu para ele sair, porque estava atrapalhando a entrada da igreja. Foi quando verificaram que ele tinha morrido. Morreu sentado na porta de uma igreja. Morreu sozinho, morreu abandonado, morreu como um indigente. Isso provocou, principalmente em mim, um sentimento assim de muita tristeza. Porque quando a gente começa a trabalhar com o adicto, com a pessoa nessa situação, seja o alcoólico, seja o adicto, ou que faz uso de outras substâncias, nós temos sempre a esperança e a fé de que nós vamos ajudar essa pessoa a se recuperar, a voltar a ter uma vida saudável, tranquila, melhor do que ele tem, uma melhor qualidade de vida. E nesse caminho eu fui conhecendo muitas pessoas, conversando com muitas pessoas, ouvindo várias histórias, e eu por hábito, eu não gosto de dar sermão, dar lição de moral a ninguém, cobrar. Não, eu gosto de ouvir e conversar.
E nesse ouvir e conversar, entender a história de cada um, compreender como cada um chegou nesse ponto. E eu vou vivendo, né, muito próximo com essas pessoas. E há vários momentos, várias circunstâncias. Já conheci pessoas que tiveram a possibilidade de realmente mudar de vida, começar uma nova jornada de existência, que estão há muito tempo sem o uso, né? Estão limpos, estão na abstinência, estão trabalhando, recuperando sua vida, recuperando a sua dignidade social. Eu percebo também nas histórias que eu ouço que muitos começaram nessa vida, nesse caminho, de uma forma muitas vezes influenciados pela ideia da liberdade, pela ideia de fazer algo que, vamos dizer assim, enfrentasse a sociedade, que mostrasse que ele tem força para começar e para sair quando quisesse, porque que ele é seguro, porque que ele é uma pessoa diferenciada. Mas o fim, na grande maioria, não é bem assim. Presenciei também situações lamentáveis, quando a pessoa entra a tal profundidade onde a violência, a agressividade se torna muito presente na própria vida, e aí não consegue mais ter uma relação de paz. É sempre muito agressivo, sempre muita violência. É muito difícil vivenciar dia a dia com essas pessoas. Uma coisa é você falar de algo que você não vivencia, algo que é esporádico, é de vez em quando. Mas quando é diário, é todo dia, você acompanha a história, você vê a evolução do início do processo até o término, é muito difícil. Tem a situação de uma pessoa que se formou na USP, é professor, estava fazendo mestrado na USP, e há pouco tempo atrás um amigo meu muito próximo que trabalha com ele, até assim, de certa forma até se indispôs com os outros professores para auxiliá-lo e conseguir uma clínica. E como ele sabia que eu trabalhava nesse setor e essa pessoa estava sempre por ali, pediu que eu ficasse de olho nele, assim, para que ele ficasse limpo por pelo menos uma semana, até o dia da entrevista, para que ele pudesse ingressar na clínica. E esse professor extremamente inteligente, culto, com uma capacidade intelectual muito alta, mas como ele mesmo dizia e fala, né, com uma inteligência emocional zero. Isso foi o professor que falou para mim. Esse professor, que ele é adicto, alcoólico, e ele falou para mim: eu tenho uma capacidade intelectual muito grande, mas a minha capacidade emocional, minha inteligência emocional é zero. Isso falado por ele. E eu encontrei esse professor no banheiro da instituição que eu trabalho, deitado e alcoolizado, poucas horas antes de ir para a clínica. Conseguimos lá dar um banho nele, dar uma recuperada, e ele foi para a clínica, onde ele ficou menos de 15 dias, fugiu da clínica. Então é sempre esse ir e vir. Ir para um local, voltar, e
Porque às vezes as pessoas pensam que esse mundo assim ele tem domínio, né? Que ele vai conseguir chegar até a droga e vai dominar e controlar. Não controla. Você não controla o álcool, você não controla a droga. Ela vai te controlando, né? Porque ela vai criando em você uma ilusão de poder, uma ilusão de vida, de transformação, que é extremamente difícil da gente tirar essa visão da pessoa. Outro caso que eu vivenciei há pouco tempo, o rapaz do Rio de Janeiro veio parar aqui na região e poucas semanas depois eu passei a encontrá-lo caído nas praças, caído em vários locais, totalmente alcoolizado, totalmente brisado. E a mãe dele ligando pra gente, assim, para tentar ajudar, né, para levá-lo de volta para o Rio de Janeiro. E conseguimos, na primeira vez foi conseguida a passagem para ir para o Rio, e ele pegou o dinheiro da passagem e comprou um litrão. No outro dia ele estava de volta lá na porta da instituição, totalmente alcoolizado, sujo. Nós recuperamos lá, tratamos, alimentamos. Passou-se um tempo, ele deu uma sumida, depois voltou novamente. Conseguimos novamente a passagem para encaminhá-lo lá para o Rio de Janeiro. E ele indo para a estação de trem. No outro dia encontramos novamente ele na porta da instituição, porque ele havia apanhado na porta da estação de trem, porque bebeu muito, arrumou uma confusão, e sem roupas, as roupas que estava levando tinham sido tiradas. E depois de muito, muito custo, numa última tentativa, ele foi colocado dentro do ônibus, usando o celular, assistente social, usando o celular, mostrando para a mãe dele lá no Rio de Janeiro, ele comprando a passagem, ele entrando no ônibus, e graças a Deus dessa vez ele chegou até o Rio e a mãe dele mandou uma foto. Então a gente acompanha a dor da mãe, que ligava, perguntava onde estava meu filho, o que estava acontecendo, e esse trabalho todo para resgatar o filho. Eu estou mais aqui nesse momento, passando para você que está aí do outro lado, contando histórias reais, histórias que eu vivencio, histórias que eu conheço, histórias que estão no dia a dia. Muito mais do que falar para você que droga faz mal, que droga é isso, que droga é aquilo, é trazer o relato das situações que quem trabalha com esse público vivencia. Então, professores, químicos, pintores, pessoas que já tiveram empresa, pessoas que têm famílias, que têm filhos e que entram nesse mundo por várias situações. Muitos que não conseguem se adaptar a regras familiares. Eu ouço muitos falando assim: olha, eu não saí de casa porque não aguentava a minha esposa, o meu marido, porque tem mulheres também nessa situação, meu pai, a minha mãe dando ordem, eu tinha que acordar cedo, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo outro. Aí ele acaba saindo e aí vai pra rua e acredita que se refugia na bebida, se refugia no crack, na maconha, na cocaína. Muitas pessoas falam hoje em dia na mídia, na televisão, que essas drogas aí não causam danos, que são recreativas. Quem fala isso não vivencia o dia a dia desses centros de recuperação, desses locais onde ajudam pessoas em situação de rua, nos albergues que existem nas cidades grandes e pequenas, não vivenciam o tormento social, não vivenciam
as dores dessas pessoas que nos dias de chuva, nos dias de frio, dia de calor, não tem aonde ficar, que trabalham diuturnamente atrás de reciclagem e após aquele dinheirinho que ele consegue na reciclagem, ele vai comprar uma pedra de crack e vai usar com outros tipos de substâncias, porque ele vai querer procurar aquela primeira sensação do primeiro dia de uso, e é uma sensação que não volta. Isso eles mesmos contando, né? E vai entrando nesse processo de consumo, e você vai acompanhando aquela pessoa degradando, diminuindo, emagrecendo, definhando, até chegar a esse ponto desse... Era um amigo, né? Essa pessoa que faleceu, para mim já era um amigo. Eu tratava como amigo, como trato todos aqueles que estão perto, como de alguma forma como amigos. Muitos têm idade aí para ser meus filhos. Os filhos que eu não tenho, mas poderiam ser meus filhos. E eu fico vendo, acompanhando a história de cada um. São violências domésticas. Uma vez me relatou que o pai batia tanto na mãe e neles que um dia ele não aguentou e acabou revidando. Aí agrediu o pai, esfaqueou o pai, foi preso, não tinha para onde voltar, foi para a rua, já estava nesse mundo da droga e ele foi sucumbindo a isso. Aí entra nos pequenos roubos, nos pequenos furtos, e quando ele vê, a vida dele está caída, sofrida, e se não tiver ajuda, não tiver auxílio, não tiver uma mão estendida, dificilmente vai sair. Ouço mulheres falando, né? Algumas mulheres que também estão aí na rua, situação de rua, usando drogas, entorpecentes, que arrumam companheiros e esses companheiros batem, agridem. Aí conversando com elas falam, olha, a gente precisa ter pelo menos um companheiro, mesmo que ele seja violento e agressivo, porque se a gente não tiver, nós vamos ser mulheres de todo mundo. Uma me contou que muitas vezes depois do uso do álcool, da droga, quando voltava a si, encontrava um homem em cima dela. Então ela precisa de um companheiro, de alguém, para que isso não aconteça. De vez de ser vítima da violência de vários homens, ela escolhe ser vítima de violência de um só. Olha que história doida, né? Mas são histórias verdadeiras. Eu me lembro até hoje da história de um dos primeiros com que eu conversei. Ele olhou para mim e falou assim: seu Dinilson, não confia na gente, porque a gente mente. O drogado mente muito. E eu fiquei com isso na cabeça. E essa fala dele sempre me acompanhou. Porque a pessoa que está nesse mundo, ela começa a criar, vivenciar histórias. Ela vai enganando aos outros e a si mesmo. Começa a procurar pequenos motivos para justificar as suas grandes desilusões. Se apegam a marcas, a roupas, porque se veem nesse ponto, né, com as roupas, com essas marcas de roupa, como se estivessem integrados à sociedade de melhor. Mostrar para o outro que, apesar de tudo, ele está bem. E aí ele vai se iludindo, vai se enganando, e cada dia mais consumindo, cada dia mais se afastando, perdendo a sua identidade, perdendo a sua origem. Tem um que eu convivo diariamente também,
Ontem eu estava conversando com ele e ele mora embaixo de uma ponte, perto de um posto de gasolina. Já foi picado por escorpião, já foi picado por cobras, já machucou o pé, tá uma situação difícil. E ontem ele olhando para mim falou: eu vou morrer daqui a pouco. Eu não tenho muito tempo de vida, talvez não chegue até o final do ano. Não estou conseguindo mais comer. Eu sinto fome, mas não consigo comer. E todo dia, né? A semana a gente fornece alimentação. Um desses dias ele não pôde vir. Aí eu dei a marmita pro o amigo dele que está sempre próximo, para que ele se alimentasse. Aí ontem ele chegou me contando isso. Olha, fulano me levou a marmita e comeu a minha e a dele. Eu estava morrendo de fome, mas não consegui comer. Sabe que você está com fome e não pode comer. E usa crack, muito crack. É uma pessoa boa. Conheci o filho dele e há alguns dias atrás um dos filhos dele apareceu no local lá procurando ele. Eu nem sabia que era filho dele, mas o jeito de andar, o jeito de falar era a cara dele. Essa pessoa tem filhos, tem família. E ele falou pra mim que não vai chegar até o final do ano e que ele sente fome, mas não consegue comer. Quando a gente começa a falar sobre essa questão das drogas, dos entorpecentes, do álcool, dessa ilusão que essas substâncias provocam na pessoa, é muito doloroso, é muito triste quando você acompanha essa situação. Esse ano já foram 8 pessoas que morreram nas ruas que eu conhecia, do trabalho que eu faço parte. Como esse amigo morreu na porta da igreja, o outro morreu na porta de uma ótica, deitou e não levantou. Tem a história de um também que no ápice do uso do entorpecente estava tão doido, tão louco em virtude do uso, que ele pulou a linha do trem. Tem um viaduto, a linha do trem, e ele pulou. Porque ele estava tão enlouquecido em virtude do uso da droga que nem imaginou para pensar. Há poucos dias, um outro garoto de 18 anos apareceu. Ele veio lá da Bahia para cá e lá ele já consumia o crack. Ele veio para cá, veio para São Paulo, e aí arrumaram um emprego para ele. E aí a pessoa que veio atrás dele falou que ele começou a consumir cocaína e maconha numa quantidade tão grande que ele se perdeu e sumiu. Veio parar aqui na cidade. E poucos dias atrás ele chegou no local, ele tinha consumido tanto crack que estava com a boca estourada, os dedos todos queimados. Estava numa situação lamentável, extremamente agressivo, tentou agredir uma pessoa lá dentro, pegou pedra, queria bater, queria fazer tanta coisa. Com muito trabalho, com muita dedicação da parte do grupo da assistência social e de outras pessoas que acreditaram que ele tinha condições de melhorar, ele foi encaminhado para uma clínica de recuperação. Quantos dias vai ficar lá? Não sei. Muitos procuram a gente para procurar uma clínica, não para se recuperar do álcool, da droga, mas para fugir da violência da rua. Estão ameaçados de morte, de agressão, de outras coisas.
Aí procuram clínicas para dar um tempo. Tem uma história até que foi engraçada. Tem três pessoas que estavam sempre juntas lá, né? Aí deram uma sumida. Aí poucos dias depois um deles apareceu, foi no armário que ele tinha. E abriu o armário, pegou lá um liquidificador, pegou ali uma panela de arroz e vendeu. Aí depois ele ficou sabendo que a panela de arroz e o liquidificador não era dele, era de um colega dele que estava lá com ele. E uma pessoa que estava com ele, uma moça que estava com ele, roubou 40 calcinhas de uma loja, das lojas aqui próximo. Aí ele roubou as calcinhas que essa moça tinha furtado e vendeu num outro bairro. Aí estão todos atrás dele, né? Porque a pessoa começa a ficar descontrolada e começa a praticar esses furtos, esses roubos. Eu poderia contar para vocês aqui cada história que eu vivencio, que eu ouço, que eu vejo, que a gente podia passar aqui a noite falando isso. Mas esse vídeo eu queria falar para você que faz parte desse grupo da Jane, que refletisse. Por que você está pensando em drogas? Por que você está usando drogas? Qual o objetivo? Do que você está fugindo? Do que você não está vendo? É claro que a gente sabe, como eu disse, que tem os problemas de depressão, de ansiedade, de medo, de sentir a vontade de sentir pertencente a um grupo, de sentir poderoso, de sentir que você tem poder na mão, de acreditar que você pode dominar o vício, que você pode controlar, que a hora que você quiser você pode parar. Vou dizer uma coisa para você: sem ajuda e sem auxílio é muito difícil. O destino e o final é muito doloroso, é muito amargo, tanto para você quanto para a tua família, para as pessoas que gostam de você e para as pessoas que procuram te ajudar. Como eu disse, eu podia chegar aqui e falar sobre as propriedades químicas de cada entorpecente, o porquê alguns têm aquela reação, aqueles que consomem e muitas vezes não se viciam, e outros que consomem se viciam na mesma hora. Eu poderia dizer para você da influência aí da mídia, que coloca a droga como se fosse algo que não tem problema nenhum. Mas vamos pegar aí tantos artistas que morreram por uso da droga, cometeram suicídio, tiveram infartos, ataque cardíaco, ficaram na miséria, abandonados, largados. Eu podia ficar falando isso a vida inteira. Mas uma das características da pessoa que está muitas vezes usando a droga é que ela não se importa com isso. Ela está tão funda nesse processo, ela está tão afogada nesse mundo que ela não consegue ver essa situação. Mas o que pode tirar uma pessoa desse mundo das drogas? Se perdoar, se amar, enfrentar os seus medos, enfrentar as suas tristezas, pedir ajuda, mas acima de tudo se perdoar, e perdoar os outros, se perdoar a família, perdoar as pessoas que estão nas suas relações, que você tanto culpa, perdoar você também pelos erros, pelas dificuldades que você vivenciou, admitir que sozinho você não consegue. Sabe aqueles passos, 12 passos
do Alcoólicos Anônimos, do NA e de várias instituições, ninguém diz que é fácil sair disso daí. Ninguém diz que você vai estar curado depois que você se afastar. É um dia de cada vez. Vão ter recaídas, vão ter tristezas, vão ter crise de abstinência, vai ter tanta coisa que vai acontecer. Mas se você começar a olhar para você com olhos de perdão, de amor, de compreensão, de aceitação, de resignação e entender que você sozinho não vai conseguir, precisa de ajuda. E humildemente pedir ajuda. Muitas vezes você não vai conseguir ajuda do jeito que você quer, muitas vezes você vai ouvir o não, muitas vezes você vai se desiludir, mas não se deixar abater. E se abater, levantar e seguir em frente. Procurar um propósito de vida. Procurar um outro caminho. Porque há tantas pessoas que conseguiram sair dessa situação e hoje vivem vidas saudáveis, vidas melhores. Claro que há. Eu ouço muitas vezes pessoas falando assim, não, isso não tem mais jeito para mim, eu não vou mais sair disso mesmo, eu tenho que me conformar e vou ficar aqui até o dia que eu morrer. Há tantas reflexões que a gente pode fazer, tantos comentários que eu posso falar. Mas lembrando ontem essa pessoa que chegou para mim falando, eu vou morrer e para mim não tem mais jeito. Eu tenho fome e não consigo comer com a comida perto. Eu fico imaginando que deve ser isso. Eu não sei se eu vou conseguir chegar no teu coração, eu não sei se eu vou conseguir chegar na tua mente ou te mostrar que existe uma saída e que a saída está dentro de você. Que a saída está numa mudança de visão, de compreensão de quem você é. De que você pode vencer qualquer barreira na vida, qualquer obstáculo na vida. Você pode transformar sua vida num instante. Quando você passa a se perdoar. E além de se perdoar, encarar a verdade de quem você é. Admitir os erros, admitir as falhas. Olhar o sol, olhar as flores, olhar o mundo com outros olhos. Tirar o ódio, o rancor, a mágoa, a depressão que está dentro de você. Você não adianta você procurar a aceitação de um grupo de pessoas se você não se aceitar. Tudo começa muitas vezes como fuga. A droga é uma fuga. É uma fuga da vida, é uma fuga da realidade. É uma fuga da esperança, da fé na vida. Eu não sei, sinceramente, eu não sei como eu poderia te falar melhor sobre tudo isso. Eu, quando estou no meu serviço, eu chego lá, como eu falei para você, todo dia, de segunda a sexta, nesses últimos 1 ano e meio, e olha que eu já trabalho com isso há muito tempo, mas assim, tão presente há 1 ano e meio. Eu converso todo dia com todos eles, ouço as histórias, ouço eles falando, conversando, comportamento, atitude, observa cada ação de cada um, a gente começa a ver, né? Ontem um deles, eu fui distribuir o suco para eles, ele pegou 2 sucos, eu falei, devolve, você pegou 2. Antes vocês pegavam o suco e eu não via, vocês pegavam as marmitas a mais e eu não percebia. Hoje eu já percebo o comportamento de vocês, sei o que vocês estão fazendo. Às vezes eu sou duro com eles, às vezes eu suspendo, às vezes eu grito, às vezes eu brigo. Mas depois eu chamo no canto, vamos conversar. O que está acontecendo?
Sabe? É estranho explicar isso. Eu estou conversando aqui com vocês e tanta coisa está passando na minha cabeça, tanta coisa eu estou imaginando. Eu nem sei se era esse realmente o propósito do trabalho da Jane com vocês. Porque eu não conheço vocês, eu não vi vocês. Quem sabe eu vou, uma hora em algum momento, eu vou ver o rosto de cada um. Mas não quero fazer algo muito longo, para que não seja o último vídeo. Seja o primeiro de vários e de um possível encontro presencial com vocês. Mas se essa nossa conversa de hoje poder provocar em você uma reflexão, uma visão de vida diferente, se você conseguiu prestar atenção nessa meia hora, 35 minutos que a gente está conversando, já vou estar muito feliz. Se eu puder ter colaborado com você, já vou estar muito feliz. Eu não quero que a Jane e ninguém que convive com vocês chegue numa segunda-feira e saiba que você sentou na porta de uma igreja e nunca mais levantou. Eu não quero que a Jane e outras pessoas que trabalham com vocês, com seus pais, ou suas mães, suas namoradas, seus namorados, seus filhos, acordem em qualquer dia da semana sabendo que você não vai levantar mais, porque na porta de uma ótica, numa praça qualquer, num canto qualquer da cidade, você não vai levantar mais. Porque dói muito. Dói demais. Não é bacana. E para você que é mãe, para você que é pai, que tem filhos nessa situação, tem maridos, esposas nessa situação, não perca sua fé. Luta. Lute todos os dias por ele. Mesmo que as pessoas não compreendam. Mesmo que as pessoas falem, olha, não tem jeito, esquece, vai viver a sua vida. Luta sempre. Orem, façam preces. Sigam seu coração, não sei, peçam ajuda. Mas não esqueçam que essas pessoas, em algum momento, elas podem ser ajudadas, podem mudar de vida, mas não as abandonem. Mais do que dar um brinquedo, um presente, um carro, um celular, qualquer coisa para essas pessoas, para os seus filhos, para as pessoas tão próximas, dê atenção. Sejam duras às vezes se precisar, chame atenção, mas também sejam ternas, sejam caridosas, sejam fraternais. A grande parte é doente, é uma dependência, é uma doença. Ser vergonhice, preguiça, vagabundagem, tudo você vai ouvir. Mas no fundo é uma dependência, é uma doença. E é uma doença que não tem cura. Que a vida toda tem que ser tomado cuidado, preservado, porque é só por hoje, como diz os Alcoólicos Anônimos. Só por hoje tenha fé, só por hoje acredite, só por hoje tente uma vida melhor, só por hoje lute para uma vida mais feliz. Por hoje é isso que eu queria passar para vocês. Espero voltar e fazer outros vídeos com essa temática e espero muito mesmo que esse vídeo para vocês que vão ouvir ajude, auxilie. Tudo que eu falei aqui são vivências minhas no meu dia a dia de trabalho. Às vezes eu perguntei o que eu estou fazendo aqui, nesse local. Hoje eu estou entendendo o que eu estou fazendo ali. Eu precisava dessas experiências, eu precisava dessas histórias para contar para vocês. Eu precisava estar nesse meio para entender a dor e o sofrimento que vocês passam. Eu precisava estar nesse meio para fazer esse vídeo para vocês. Fiquem com Deus. Acreditem. Jane, eu espero que esse vídeo ajude, seja aquilo que você estava esperando. E precisando,
né? Entre em contato, me chama para a gente conversar mais e fazer outros vídeos, outras conversas. Perdão. Aprenda a se perdoar. Perdoe os outros e perdoe a si. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.